Texto 5, CMC, primeiro ano. Bom, e aqui então no texto 5 da prova do Colégio Militar de Curitiba, do primeiro ano, nós temos uma charge, beleza? Nós temos essa charge onde aparece um esqueleto tirando uma selfie com o cogumelo atômico, né? O cogumelo resultado da explosão de uma bomba atômica. E de toda forma ali, a gente pode fazer algumas inferências, algumas interpretações a respeito disso, mas inicialmente o que a gente pode dizer é a pessoa foi longe demais para tirar uma selfie. Né? Nesse contexto aqui que a prova está criando, essa pessoa específica foi longe demais para tirar uma selfie. Eu acho que ela arriscou muito da vida dela para tirar uma selfie. Eu acho que até mais do que deveria. Enfim, aqui eu falei que é uma charge, certo? E apesar de parecer uma tirinha, porque ela tem essa formatação meio comprida, meio esticada, e aí ela pode parecer uma tirinha com um único quadrinho, aí fica, a ideia é exatamente passar por isso, tá? Por essas definições, para que não haja mais essa confusão do que é tirinha, do que é charge, do que é cartoon. Inclusive, se aparecer uma questão perguntando exatamente isso, vocês vão ter essa noção aí de como responder, beleza? Então, assim, vamos pensar em tirinha, charge e cartoon. São três gêneros textuais que fazem uso ali, como via de regra, o uso da linguagem não verbal, ou seja, do desenho como base, e aí em cima desse desenho pode ou não ter linguagem verbal, ou pode ou não ter texto, beleza? Nos três casos, isso é uma característica comum, ok? Também é uma característica comum a crítica a alguma coisa na sociedade. A crítica, de toda forma, é uma característica comum nesses três gêneros textuais, e a ideia de gerar humor, de causar humor a partir da ironia, né? Então esse humor ácido, também acontece nos três casos, na tirinha, na charge e no cartoon. Se eles são tão parecidos assim, quais são as diferenças? Bom, a tirinha então, começando com a tirinha. A tirinha geralmente vão aparecer em dois quadrinhos, tá? Raramente, assim, é uma palavra que eu uso para não dizer que, assim, nunca vai acontecer, mas raramente, então, vai acontecer da tirinha ter um único quadrinho. Mas se acontecer, você vai falar assim, professor, então falou raramente. Então, pode ser que em algum momento aconteça. Mas, assim, raramente vai ter um único quadrinho. Geralmente são dois quadrinhos, ou três, ou quatro, enfim. A tirinha, ela tem essa característica de ser dividida em quadrinhos, porque ela conta uma história, tá certo? Ela tem, assim, muitos elementos da narrativa presentes ali. Então ela tem uma história com começo, meio e fim, ela tem ali personagens, tempo, espaço, ela também tem um enredo, tá certo? Apesar de ser uma narrativa curta, e aí nesse momento a gente percebe que os autores geralmente abdicam de alguns tipos, de alguns elementos do enredo, ela vai ter um enredo, tá certo? Ela vai construir como se fosse uma piadinha, começo, meio e fim, aí tem a punchline ali, tem um momento em que você vai entender que é uma piada, a crítica está presente também, então, de toda forma, a tirinha, ela tem essa ideia da narrativa por trás, ela tem uma história sendo contada. Na charge no cartoon não existe história. Aí que tá, qual que é a diferença de charge e de cartoon? Geralmente vai aparecer em um único desenho, como é o caso aqui. A gente tem um único desenho para essa charge. O cartoon também vai aparecer em um único desenho. A piada, a crítica, tá tudo registrado aqui, beleza? Tá tudo registrado nisso. Nesse caso é até um pouco mais difícil, porque não tem nenhuma palavra para de fato construir essa piada para você facilitar esse processo de entendimento. Mas aqui é muito claro. E aí, que tá? O desenho tem a presença do desenho, talvez tenha palavras, talvez não tenha. Qual que é a diferença da charge e do cartoon? A temporalidade. A charge, ela vai demorar mais tempo para ficar velha, digamos assim. O cartoon, ele fica velho ali, né, no momento em que a notícia, em que a situação que está sendo criticada fica velha, esse cartoon ele perde a relevância junto com aquela notícia. A charge não. A charge ela geralmente critica um comportamento social, por exemplo, esse de tirar selfies. Enquanto esse comportamento estiver acontecendo, enquanto esse comportamento for registrado na sociedade, essa charge ela vai ter relevância, certo? Beleza. Em 1975 não tem relevância nenhuma isso aqui. Uma pessoa que olhou isso aqui em 1975 não entendeu, para ela tanto faz como tanto fez. Mas uma pessoa que vai olhar, sei lá, em 2040, se esse comportamento ainda for muito registrado, essa pessoa vai entender e vai fazer muito sentido para ela, beleza? E o que não acontece no cartoon, porque o cartoon ele critica um fato pontual ali. Então, sei lá, hoje, segunda-feira, dia 3 de outubro, aconteceu uma coisa, pá! E aí vai o cartunista lá e desenha alguma coisa sobre aquilo. Então aconteceu sei lá, um escândalo de corrupção apareceu. O cartunista vai lá, desenha uma piadinha a respeito desse escândalo de corrupção. A partir do momento que essa notícia do escândalo de corrupção não for mais relevante,
a arte ali, né, o cartoon, ele perde a relevância junto com notícia. Um exemplo até mais específico, aqui no Paraná, né, tinha a Tribuna do Paraná, o cartoon que aparecia a respeito dos times do Paraná, né? Tinha lá os Los Três Inimigos, que era um personagem era atleticano, um personagem era paranista e o outro personagem era torcedor do Coritiba, certo? E aí nesse momento ali tinha alguma crítica que aconteceu a respeito do jogo que aconteceu no dia anterior. E aí que tá, ou dos jogos que aconteceram no dia anterior. E aí que tá, essa crítica ela perdeu a relevância imediatamente no momento em que o próximo jogo aconteceu. Porque aquele jogo passado já não é mais notícia. O jogo novo já é a notícia fresca. E aí o cartunista tem que ir lá e fazer uma crítica, ou então fazer uma piadinha a respeito do jogo novo. Então essa notícia, quando ela perde a relevância, o cartoon perde a relevância junto. Já a charge não. Enquanto esse assunto for um assunto na sociedade, ele tá aí. Beleza? E é bem isso que eu falei, tá? Nesse ponto aqui, essa interpretação que eu dei aqui do fato dessa pessoa tirando a selfie na explosão da bomba atômica, que o fato dela ter ido longe demais, é o assunto que a gente vai abordar nas questões ali que a gente vai responder a partir do texto 5, né, a partir desse texto 5, beleza? Então aqui, o texto 5 da prova do Colégio Militar de Curitiba, a partir dele a gente vai responder duas questões na prova. Questão 20, CMC, primeiro ano. Observe o texto 5, self. Considerando sua temática e características dos gêneros textuais, é correto afirmar que... Bom, então aqui a gente tem, primeiro, a gente está olhando para o texto 5, tá? Para aquela charge self. Considerando a sua temática, então a gente tem que observar ali o que está sendo abordado e a gente tem que observar o gênero textual e as características desse gênero textual para, enfim, aqui escolher, né, a alternativa correta. Vamos lá então para a alternativa A, que diz: os gêneros textuais desempenham funções sociais diversas. Sim, mas não tem nada a ver. Nesse caso, a charge, e charge sim, o texto 5 é uma charge, procura demonstrar que o uso de celulares e diversas tecnologias é democrático e todos podem ter acesso. Por isso ilustra uma explosão, que representa um grande número de usuários pelo mundo. Essa explosão atômica que está registrada ali, ela representa o grande número de usuários de celulares pelo mundo. Se na minha interpretação, isso aqui, essa explosão atômica representa, na verdade, o fim do grande número de usuários pelo mundo, né? Então, considerando ali a quantidade de vítimas que uma bomba atômica pode fazer, talvez, de fato, ali a gente tenha uma redução no número de usuários de celular pelo mundo. Bom, aqui então a alternativa está meio certa em alguns pontos. Os gêneros textuais desempenham funções sociais diversas. Sim, nesse caso é uma charge, mas não, ela não procura demonstrar que o uso de celulares de diversas tecnologias é democrático e todos podem ter acesso, muito menos ilustra isso pela explosão, beleza? Então, a alternativa A não é, ok? Agora a alternativa B diz o seguinte, a alternativa B: a história em quadrinhos é sobre um esqueleto mostrando o celular, tentando entregar para alguém, pois o fogo da explosão irá derretê-lo. É um desenho com traços simples que traz uma mensagem importante. Bom, é um desenho com traços simples que traz uma mensagem importante. Sim, mas primeiro, não é uma história em quadrinhos. Segundo, não é sobre um esqueleto tentando entregar o celular para alguém. É sobre o esqueleto tentando tirar uma foto dele mesmo durante um evento importante, que é a explosão de uma bomba atômica. Enfim, a alternativa B é completamente errada. Talvez seja a alternativa mais absurda dessa questão. Agora a alternativa D. Pulei a alternativa C. A alternativa D diz: o anúncio publicitário. Bom, ela está considerando então que esse texto que a gente está vendo aqui é um anúncio publicitário. Vamos lá. O anúncio publicitário, que é um gênero textual, procura demonstrar a durabilidade do aparelho e celular em questão e mostra que uma pessoa pode virar caveira devido à explosão, porém o celular permanece intacto. Bom, se isso aqui fosse um anúncio publicitário, aí de fato a gente diria que assim, é possível que o celular não derreteu. Nossa, olha meu celular incrível, ele não derrete numa explosão atômica. A pessoa morre, mas ele está intacto. Então compre meu celular. Mas aqui não é um anúncio publicitário, né? Eu acho que a publicidade também não chegaria nesse extremo de representar uma pessoa morrendo, mas um produto bem representado ali. Então, assim, não é um anúncio publicitário, ok? Não sendo um anúncio publicitário, a alternativa D está errada. Agora, a alternativa E diz o seguinte, ó: os gêneros textuais são diversos e incluem o desenho artístico, ou seja, aqui a alternativa E está dizendo que o nosso texto aqui, esse texto, é um desenho artístico. É arte, é arte. Tipo de texto não verbal que traz arte e poesia para as telas. Bom, numa ideia aqui de definir arte, né, a gente eu não vou tentar definir arte aqui, porque é um conceito muito abrangente, né?
Se eu falar o que é arte, aqui vai chegar uma outra pessoa falando, não, arte não é isso, é subjetivo, é muito abrangente, enfim, é um desenho artístico, beleza. Só que aqui a ideia não é trazer arte e poesia para as telas, ok? O nosso gênero textual é a charge, ok? A gente sabe que a charge ela tem a função de criticar alguma situação geral na sociedade, ok? Então aqui não é, poderia ser um desenho artístico, a gente pode considerar talvez desenho artístico, mas a gente não está falando disso exatamente, ok? E aí também traz arte e poesia para as telas. Subjetivo demais para ser. A gente não pode fazer esse esforço de interpretação para responder uma questão, ok? Então, se tiver que se esforçar muito na interpretação para encaixar a alternativa como resposta certa da questão, provavelmente ela está errada, ok? Atenção a isso. Vamos agora à alternativa B, que é a alternativa B, não, desculpa, a alternativa C, que é a alternativa correta. Diz o seguinte: a charge mostra que, para o personagem, né, o esqueletinho ali, o que importa é a foto bem tirada de um evento importante, a explosão da bomba atômica. E as consequências dessa atitude são secundárias. Ou seja, morrer por causa dessa foto, tanto faz. A charge tem por função caricaturar atitudes, comportamentos ou acontecimentos atuais. E a caricatura desse comportamento é: eu vou fazer o que for preciso para tirar uma boa foto. Inclusive, buscando ali aleatoriamente na internet, você vai encontrar de repente notícias como a de um menino que quebrou uma peça de museu caríssima para tirar uma boa foto dela. Então ele tá aqui, tirando a foto dele, a peça tá atrás, e ele vai indo para trás, vai indo pro lado, vai indo para trás, esbarra na peça, derruba a peça, quebra uma peça caríssima, né? Tá num museu por causa de uma boa foto. Ou ali, né, uma consequência muito semelhante com essa aqui, inclusive o comediante Fabiano Cambota conta essa história muito melhor que eu, mas diz que, né, tem ali no Grand Canyon, o Grand Canyon, para quem não sabe, é uma fissura de terra, sei lá exatamente como definir isso geologicamente, mas é um espaço de terra que tem ali, é um vão na terra que tem de 2 a 4 quilômetros de profundidade. Ou seja, caiu, já sabe, né? E aí que tá, não tem um guarda-reio, você pode chegar na pontinha dele assim, olhar 4 quilômetros de profundidade, 4 quilômetros de buraco, E aí o rapaz ali, ele tá no Grand Canyon, né? Tem uma notícia, eu vou contar meio por cima, assim, que eu não achei o link da notícia, tá? Mas ele tá ali, né, tentando tirar uma foto dele, e ele tá indo pra trás pra tirar uma boa foto dele no Grand Canyon. Ele tá indo pra trás, tá indo pra trás, tá indo pra trás. Caiu. Caiu, o que acontece? Morreu. Assim como... E é exatamente isso, é exatamente essa atitude, esse comportamento atual. As pessoas elas estão ultrapassando limites que não deveriam ser ultrapassados para tirar uma boa foto. E aí que tá. As consequências dessa atitude são secundárias, porque assim, mais vale uma boa foto na mão do que a vida voando, né? Mais ou menos dessa forma. Então, para a questão 20 aqui da prova do Colégio Militar de Curitiba, a alternativa correta é a alternativa C.